strong. Oi, gente! Bem-vindos ao nosso segundo dia de aula, tá bom? Nesse agora, a gente vai pegar todo o TCC. Então, senta a bunda, pega o caderno e se prepara. Porque realmente, igual aquele meme, se prepara. Porque nós vamos falar sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, vamos começar pela introdução, tá? Algumas pessoas, é um tema polêmico, porque algumas pessoas falam que a gente deve começar por ela e outras falam que a gente tem que deixá-la por último. O que eu defendo, tá bom? A introdução, ela tem os seguintes tópicos, tá? A gente contextualiza, a gente coloca justificativa, problema, objetivos e algumas vezes hipóteses e a metodologia. Sendo que, para você conseguir fazer o restante do seu trabalho, eu recomendo que você tenha pelo menos os objetivos e o problema de pesquisa, tá bom? Eu vou explicar cada uma dessas três coisas de forma básica, mas vocês têm que saber que vocês podem deixar a contextualização do tema para depois, para o final, mas o objetivo e o problema vocês precisam fazer antes de começar a escrita, como eu falei na aula anterior, porque é sobre um planejamento. E a gente só escreve TCC com planejamento, tá bom? Então é o seguinte, na contextualização do tema, você precisa falar sobre o que tem sido abordado no seu tema, quais são as principais informações, e aí sim você literalmente, se discorre sobre o seu tema, tá? De forma sintética, apresentando realmente. Imagina que você vai falar uma fofoca para alguém, você vai primeiro falar assim, amiga, eu tenho que falar para você XYZ, mas depois eu te conto o restante. Essa contextualização que eu quero na sua introdução, tá bom? Depois disso, no decorrer da sua introdução, e gente, ó, pasmem, como eu tenho feito, vocês vão ter uma brechinha, um pedacinho do meu curso, que é o quê? Além dessas aulas, o material, que são modelos pré-prontos para vocês fazerem. Então, vou estar trabalhando aqui com vocês a explicação, mas também vocês têm um material onde vocês conseguem ter essas lacunas, que vocês vão colocar informações próprias de vocês. E já surgiu as dúvidas, Isabela, mas e se eu colocar, não dá plágio? Gente, claro que não. Óbvio que eu não estou pegando as informações importantes do seu tema, nesses modelos pré-prontos, tá? Então, são frases de ligação, são palavras-chave, tudo isso que dê contexto, que facilita na hora da sua escrita, tá bom? Por isso que não tem problema você utilizar esses modelos pré-prontos, pelo contrário, facilita demais o seu trabalho e faz com que você escreva mais rapidamente, tá? Então, vamos lá. Justificativa é o porquê do seu trabalho, ele é importante. A metodologia é como você vai fazer esse trabalho, como você vai fazer a análise dos dados, como você recolheu esses dados, beleza? E agora, os dois pontos principais que a gente quer, o problema e os objetivos, tá? O problema é a pergunta. Quando você define o seu tema, que a gente definiu na aula 1, você vai ter que fazer uma pergunta. O que é tal coisa? Como é tal coisa? Isso baseado no seu tema, naquele conceito que a gente encontrou, tá bom? Usando aquele exemplo que eu busquei sobre erosão, compactação dos solos nas trilhas e erosão, posso falar, por exemplo, como que a compactação dos solos está relacionada com a erosão, tá? Ou como a erosão é intensificada com a compactação dos solos nas trilhas, beleza? Então eu fiz uma pergunta. Depois que eu fiz essa pergunta, eu vou transformar essa pergunta num objetivo, colocando um verbo na frente.
um verbo analisar, descrever, identificar, tá bom? Então, esse vai ser o seu objetivo geral, seu primeiro objetivo. Porque os objetivos específicos vão ser pequenas metinhas que vão fazer que você chegue no seu objetivo geral, tá? E na mesma forma que o objetivo geral, ele começa com um verbo, sendo que esses verbos, eles vão ser diferentes, tá? Sempre são diferentes. E esses objetivos específicos, de 3 a 5, vão ser os tópicos, se for artigo, ou vão ser os capítulos que você vai ter no seu TCC, tá bom? Por isso que são muitíssimos importantes, beleza? Então, você vai pegar esse seu tópico, esse conceito do tema, vai fazer essa pergunta, vai pegar esses objetivos para que você consiga ter o planejamento necessário para você fazer o quê? O seu desenvolvimento, tá bom? Que a gente vai ver agora no decorrer das aulas. A partir de agora, vocês vão estar com a minha tela do computador, tá bom? Eu vou falar sobre desenvolvimento. Como é que a gente vai conseguir desenvolver a escrita do nosso TCC nesses dias, tá? Eu vou mostrar para vocês as técnicas de escrita, as principais técnicas de escrita que eu uso, tá? Como a gente vai organizar o nosso desenvolvimento e como a gente vai relacionar os autores. Além disso, eu vou estar lembrando vocês que vocês vão ter acesso a uma aula extra só sobre citação. Por quê? Porque a citação ela é extremamente importante. Toda vez que a gente utiliza alguma forma de alguma ideia de um autor, a gente precisa citar essa informação, tá? Então, toda vez que usamos a ideia, de alguém, precisamos referenciar. Por isso que é extremamente importante eu estar mostrando para vocês como é que faz a citação. Porque citação e referência, elas andam juntas. Citação é diferente de referência. É diferente de referência. Tá? Isabela, como assim? A citação, ela está dentro do texto. E a referência entra lá no final, naquela parte que a gente bota assim, referências bibliográficas, tá? Por quê? A citação está no texto. Aí leva o sobrenome do autor e o ano, avisa a página. Referência, a informação completa, tá? Dentro do meu curso, eu trago para vocês um PDF, além das regras básicas, né? Tem as regras por cada tipo de referência, porque são vários tipos. Pode ser podcast, lei, livro, artigo, anais de revistas, de evento, capítulo de livro, pode ser podcast, enfim, pode ser tanta coisa. E a gente precisa saber exatamente o que a gente vai usar para conseguir fazer essa referência, tá? Por isso que, além das aulas, eu também forneço esse PDF para vocês se orientarem corretamente, tá? Lembrando que é de acordo com a ABNT. Essa é a formatação que atualmente eu trabalho, tá bom? Bom, mas vamos voltar aqui para o desenvolvimento. Primeira parte, a gente vai pegar o quê? Primeiro, a gente vai pegar os objetivos específicos. Lembra que a gente fez os 3 objetivos específicos? 3 a 5? Esses 3 a 5 vão formar pelo menos 2 a 3 capítulos do seu TCC, tá? E cada um desses capítulos vão ser planejados. Então, primeiro você pega os objetivos específicos e coloca eles em 3 tópicos principais ou 3 capítulos, tá? Que você vai escrever. Depois, a gente precisa planejar
essa escrita. Então, tudo que você pretende escrever sobre aquele tópico, sobre aquele objetivo específico, você vai fazer o brainstorm, jogar todas as ideias. Então, vou usar autor X, vou usar autor Y, dado X, dado Y. Enfim, tudo que você quiser. Ah, lembrei daquele autor, aquele artigo, eu preciso colocar, e aí você vai botar nesse brainstorm, que vai ser o seu planejamento. Depois disso, você vai pegar esse brainstorm e vai colocar ele em pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, onde você vai saber exatamente quais são as divisões que você vai precisar adotar, tá bom? Lembrando, depois do planejamento vai vir o quê? A escrita. A escrita inicial. A escrita inicial, que é sem julgamentos, tá? Você vai começar a escrever da seguinte forma: introduzindo, sustentando e concluindo. Sustentando e concluindo. Como assim, Isabela? Concluindo. Tem que pensar que toda fase do TCC tem tudo no TCC. A gente introduz, a gente sustenta, a gente conclui. Introduz, dizendo o que vai ser abordado ali. Sustenta, trazendo os autores, o que os autores falam, o que os autores dialogam, divergem, convergem, se complementam, tá? E terminando com uma conclusão sua. O que você entendeu ali? Tudo que foi falado, todos os autores estão falando, o que é importante? Você vai usar essa conclusão, tá? Vai fazer essa conclusão. Então, a gente precisa fazer esses 3 tópicos, tá? E precisa sempre organizar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, como eu falei que na hora de... Baixei um monte de programa, gente. Só que o meu computador, ele não é muito moderno. Ele é novo, mas não tem muita memória e tal. Precisei desinstalar um monte de coisa, um rolê. E aí, só dá para eu conseguir abrir aqui o Word, porque o Adobe eu tive que desinstalar. Triste, né? Mas daqui a pouco volta ao normal. Vou mostrar para vocês como é que eu falo de planejamento. Olha só, além de escrever aquilo tudo, você vai pegar esse aqui, o seu tópico, e vai colocar ele como do tópico mais amplo ao tópico mais específico, tá? Do tópico mais amplo para o mais específico, tá bom? O que é isso? Olha esse exemplo que eu dei aqui. Vou falar sobre educação ambiental na comunidade de Caiçara e Paraty. Então, primeiro vou começar falando sobre conceito de educação ambiental. Depois sobre a história, depois sobre a importância da educação ambiental nas comunidades tradicionais, depois educação ambiental e os caiçaras, depois caiçaras de Paraty. Percebem que eu fui do mais amplo até o mais específico? É exatamente isso que a gente precisa trabalhar. A gente sempre precisa partir do mais amplo para o mais específico, tá bom? E aí, dentro de cada uma dessas partes, você vai selecionar os autores que você vai utilizar. Digamos que aqui no conceito de educação ambiental, tem o autor X, Y e Z. Aí você vai escrever autor X complementa da forma Y, autor Y complementa da forma X. Enfim, você vai dialogando, compreendendo onde que os autores, né? Na sustentação, Isabela, parabéns. Você vai trazer onde é que os autores eles estão se relacionando, tá? Na sustentação, relacionamos os autores. Onde eles convergem, divergem e dialogam.
E aí você traz, tá bom? Sempre partindo do tópico mais amplo, o mais específico também. E terminando com uma conclusão daquilo que você entendeu ali, tá? Dentro do curso, vocês vão ter como eu falei para vocês na primeira aula, né? Vocês vão ter frases, parágrafos pré-prontos. Então, vocês vão conseguir observar. Por exemplo, vamos criar um aqui agora para vocês utilizarem hoje. Segundo o autor, tananana, meu conceito, o conceito X é tananana. Dessa forma, entende-se que tananana. Bom, já o autor tananana, que eu pode falar que é diz que conceito X é tananã. Logo, ele diverge do primeiro autor. Portanto, os autores em diálogo contribuem para a reflexão sobre o tema X, reflexão de que aí você escreve. Entende como é tranquilo? Imagina você tem todo o seu TCC com frases, capítulos pré-prontos, só para você copiar e colar e acrescentar algumas informações. Muito mais fácil, né? Então, é exatamente isso que eu proponho a vocês, para vocês conseguirem fazer esse TCC em 10 dias ou menos, tá bom? Bom, nós vimos como é que a gente faz, como é que a gente pega, né, o planejamento. Então, pegar os objetivos específicos, colocar nos tópicos mais amplos do mais específicos e fazer o brainstorm, certo? Pegar todas as ideias mais relevantes para você conseguir escrever, né? Depois a gente fazer a escrita inicial, aquela escrita relacionando os autores. Por que eu falo escrita inicial? Porque você precisa fugir da perfeição nesse momento, tá? Porque a perfeição, ela vai te paralisar. Quarto, fugir da perfeição. Ela vai te paralisar. Então, vocês precisam fugir totalmente dela, tá? Deixa os erros passarem, deixa a falta de conjunto, de coesão verbal, coesão nominal passar, para depois vocês irem consertando, tá bom? Fica tranquilo, isso vai vir depois, tá? Bom, depois que você fez isso, vamos para técnicas. Essas relações dos autores é uma técnica que eu chamo de técnica da fofoca, tá? Eu gosto muito dela porque torna mais fácil a gente entender como é que os autores se complementam dentro de um texto acadêmico. Tem que pensar que você não está produzindo um texto do zero, né? Então, você precisa sustentar suas ideias no seu trabalho com o trabalho de outras pessoas, tá? Partindo disso, algumas dicas gerais aqui para vocês na hora de escrever, tá? A gente não termina um capítulo com citação, como eu falei, a gente faz uma conclusão usando nossas palavras do que a gente entendeu naquele tópico, tá? Evitar a citação direta. Não evitar de, não vou usar, não. De você não escrever um texto só com citação direta.
porque o texto tem que mostrar você, você tem que conduzir o leitor, tem que conduzir a sua pesquisa, trazer os diálogos dos autores, ver, você que vai trazer, eles se complementam. Você percebem aqui que quando eu fiz isso aqui, essas partes, não tem nenhuma citação, eu estou conduzindo o leitor para uma ideia. É isso que eu tenho que fazer. E dentro desses tópicos, dessas linhas para preencher, você pode colocar uma citação. Você não pode fazer todo o seu texto dessa citação apenas, tá? Isso aí não dá, porque você vai estar utilizando só as palavras de outras pessoas. E aí, cadê a pesquisa sua? Cadê você? Cadê a sua forma de escrever? Cadê minha professora falava assim, cadê o você? Sabe? Você, de alguma forma, tem um jeitinho todo específico de escrever, tá? E relação aos autores, técnicas, vamos voltar aqui. O texto precisa ser escrito na terceira pessoa, então, por quê? Na minha oficina de escrita, eu falo sobre como a gente precisa ter um texto impessoal. Então, o texto precisa ser impessoal. Então, para isso, a gente usa a terceira pessoa, tá? Tempos verbais. A gente utiliza o presente na introdução, na discussão e na conclusão. No resumo, na metodologia e nos resultados, a gente usa o passado, beleza? A gente sempre dá preferência às partes curtas e diretas, tá? Ou seja, eu não vou evitar falar assim, o texto foi escrito por fulana. É melhor falar assim, fulana escreveu o texto, tá? Sempre nessa ordem direta. Muito cuidado com generalizações, tá? Olha só, evite de toda forma utilizar senso comum. Usou um conceito, uma ideia, um dado, coloca a citação e ao final coloca a referência, tá? Finaliza um pensamento antes de começar o outro. Não adianta você jogar informação, jogar. Se não tem um meio, início, meio, fim, vai ficar tudo confuso, a gente não vai conseguir terminar isso, tá? Ninguém vai entender nada que você está falando. Por isso que eu falo, planejamento é tudo. Por isso que eu falei que o segundo tópico é fazer o planejamento, para você ter ciência, visão do que você vai escrever em cada lugar, tá bom? Depois o texto precisa ser imparcial e impessoal. Tá bom? Bom, a outra técnica que eu queria falar para vocês, dessas que eu já falei, né, é você utilizar o método RCI ou o método ABCD. Que são isso? Método RCI. Você vai pegar o resultado, então o autor X. Qual é o resultado que ele trouxe? Tá? Depois você vai trazer a corroboração. O que os outros autores falam sobre esse conceito, tá? E depois você vai finalizar com a sua própria interpretação. Viu como eu não posso fazer um texto só sobre citação direta? Eu preciso interpretar. O método ABC é a mesma coisa, mas de outra forma. Você vai abrir, que eu falo que é uma introdução, você vai trazer o conceito-chave que você quer trabalhar. Você vai trabalhar o conteúdo, mostrando aí o diálogo com outros autores, e vai finalizar com uma conclusão, com um desfecho, tá bom? Tenta sempre trabalhar dessa forma. Eu resumo tudo isso no método de introdução, desenvolvimento e conclusão, que torna muito mais fácil, sendo que o desenvolvimento, a sustentação, é o quê? O método da fofoca, é você conseguir relacionar os autores, tá bom? Dentro do TCC em 10 dias, vocês vão ter essas partezinhas já prontas para vocês utilizarem, como essa daqui. Então, vai ser muito mais fácil vocês dialogarem os autores, porque geralmente essa é uma dúvida bem frequente, tá bom? Mas era isso que eu tinha para vocês nessa aula, e eu acredito que vai fazer diferença para muitas pessoas que estão perdidas e não sabem por onde começar. Tá bom? Na sequência, eu vou estar mandando aula extra sobre citação, beleza? E amanhã a gente vai finalizar
com a terceira aula, onde eu vou dar para vocês um segredo. Não vou falar aqui, para vocês ficarem curiosos para a próxima aula, tá bom?